Ok, meus amigos, nós estamos iniciando a nossa aula de hoje, resolvendo questões de função, aplicando lei de formação, analisando gráficos e verificando saídas interessantes. Questão 68 diz assim: usando o dia, lembre, nós estamos usando o dia 1º de 1/98 como data inicial. Estima-se que a população de uma certa cidade, quando forem completados X anos após a data inicial, será P milhares de indivíduos com, tá certo? Com essa formulazinha aqui. P de X é igual a 10 menos 5 sobre X mais 1. O aumento dessa população durante o ano 2000 deve ser de aproximadamente. Então, lei de formação da função, certo? A lei de formação da função é igual a P de X é igual a 10 menos 5 sobre X mais 1. Lembrando que essa é a nossa lei de formação da população. Ele diz o seguinte: o aumento dessa população durante o ano de 2000. Observem que eu estava o ano que nós tínhamos era início de 1998. 1999 e o ano 2000. O aumento dessa população durante o ano 2000. Então, na realidade, eu quero saber em relação a 2000. Então, aqui, 2000, nós temos o P3, né? Durante 2000 nós teremos o P3 e aqui nós temos o P2. Então, o aumento da população em 2000 será P3 menos P2. P3 menos P2. Então, vamos lá. P3 implica onde tem X, vou botar 3. Então, P3 vai ser igual a 10 menos 5 sobre 3 mais 1. Então, eu tenho 10 menos 5 quartos. Pronto. Esse aí é o P3. O nosso P2 vai ser igual a 10 menos 5 sobre 2 mais 1. Então, eu tenho aqui 10 menos 5 terços. P3 menos P2, então nós teremos 10 menos 5 quartos, lembre que isso aqui é o P3, menos 10 menos 5 terços. Eliminando parênteses, certo? Eliminando parênteses, nós teremos 10 menos 5 quartos, menos 10, menos com menos passaremos a ter mais 5 terços. Eliminaremos a presença do 10, mais menos, então nós teremos, na realidade, nós teremos 5 terços, então essa variação, certo? Vai ser 5 terços positivo menos 5 quartos. 5 quartos. Então, ó, aqui o 5 quartos é negativo, 5 terços é positivo. Tirando o mínimo, então nós vamos ter 12 dividido por 3 dá 4. Então fica 20. Menos 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então nós ficamos com 5 sobre 12 avos.
5 sobre 12 avos. Isso aqui, 5 sobre 12 avos, 5 dividido por 12, então nós teremos 0,416. Mas como ele fala na questão, certo, onde tinha dado inicial, P, milhares de indivíduos, então se eu multiplicar por 1000, que é a quantidade, né, milhares de indivíduos, então o nosso valor vai ser aproximadamente 416. Então aproximadamente, então, eu tenho 416 mais alguma coisa, certo? Observando a opção, ele diz o valor aproximadamente. Eu encontrei aproximadamente 416. Então, nós marcamos aqui o item A. Uma resposta mais próxima do que o valor que nós encontramos está no item A. Questão de número 68. Temos aqui a questão de número 69. Tá certo? Que vai abordar a lei de formação de uma função e condição. Essa função, ela está, ele diz, considere a função. Então, nós temos aqui a função 2x mais 3 sobre x menos 3. O conjunto dos valores de x para os quais f de x pertence a essa função, tal que o y está entre 0 e 4. Senhores, o y, na realidade, é a função. É a função f de x. Ela está variando entre 0 e 4. Eu quero saber para que valor de x nós teremos. Então nós teremos, a função f de x, ela é definida como sendo 2x mais 2, 2x mais 2, sobre x menos 3. A condição que está sendo imposta é que a função tem que estar variando entre 0 e 4. Então, a função está variando entre 0 e 4. 0 aberto e 4 fechado. Então, essa é a condição imposta. Trata-se de uma inequação simultânea. Como tratar de uma inequação simultânea, isso aqui gera duas condições. Uma, eu vou trabalhar para a esquerda e outra nós vamos trabalhar para a direita. Então, primeiro passo, o meu f de x será maior do que 0. A outra condição, meu f de x vai ser menor ou igual a 4. O i caracteriza interseção. Então, nós vamos resolver essa condição, depois vamos resolver isso e fazer a interseção. O f de x é 2x mais 2 sobre x menos 3. Condição maior do que 0. Trata-se de uma inequação quociente. Então, qual é a regrazinha? Você estuda o sinal de cada um. Então, vamos batizar a expressão numerador, vou chamar de A. 2x mais 2. O denominador, vou chamar de B, que é x menos 3. Então, vamos igualar a 0 o A e vamos igualar a 0 a B. Lembrando que o denominador pacífico não pode ser igual a 0. O que nós estamos fazendo é procurando o 0 do numerador e procurando o 0 do denominador. Na hora que nós formos analisar, aí nós sabemos que o denominador de uma fração será diferente de 0. Então, sempre será aberto. Então, vamos lá. 2x mais 2 igual a 0. 2x é igual a menos 2. Passando, dividindo, o x é igual a menos 1. Então, aqui nós temos, certo? Nós temos o valor de x.
Então, x igual a menos 1. X menos 3 igual a 0, nós vamos ter x igual a 3. Então, vamos para cá. Uma reta só para A, uma reta só para B, e depois uma reta para A sobre B. Uma reta só para A, uma reta só para B e uma reta para A sobre B. O A zerou em menos 1. O A zerou em menos 1. O B zerou em 3. Como não tem a igualdade, certo? Ó, como você na inequação não existe a igualdade, então implica que o intervalo vai ser aberto. Então é aberto no menos 1 e é aberto no 3. Presença da igualdade caracteriza fechado, mas só para o numerador. Colocação do sinal. Você vem na expressão, lembre, expressões do primeiro grau. Pega o coeficiente do x, o sinal positivo. Então, à direita ele é positivo e à esquerda, sinal contrário. Se a direita é positivo, então à esquerda, sinal contrário. Na expressão B, o sinal do x é positivo, então à direita é positivo e à esquerda, sinal contrário, negativo. Para a reta resposta, nós conservamos o aberto ou fechado. Então, se está aberto, permanece aberto. Ok? Se estiver fechado, permanece fechado. E vamos ao estudo sinal. Mais com mais, temos mais. Mais com menos, ficamos com menos. Menos com menos, ficamos com mais. O pretendido é o maior do que zero. Então, o pretendido é o positivo. Se o pretendido é o positivo, então essa região é a região que nós estamos dando como conjunto de solução. O x, certo? O x menor do que menos 1 ou x maior do que 3. Lembrando que isso só foi a solução de uma condição. Qual foi a condição? O f de x maior do que zero. Então, vamos estudar a segunda condição. Qual é a segunda condição? O f de x menor ou igual a 4. Então, a outra condição é o f de x menor ou igual a 4. O f de x é 2x mais 2, 2x mais 2, sobre x menos 3. Condição menor ou igual a 4. Não existe, nós não podemos fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Numa equação, qualquer que seja ela, temos que comparar sempre com o zero. Então, vamos arrumar um pouquinho a casa. Deslocando o quadro para antes da desigualdade, eu vou ter 2x mais 2 sobre x menos 3 menos 4 menor ou igual a zero. Pronto. Comparamos com zero. Era esse o objetivo. Então, vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Então, vamos tirar o mínimo. O mínimo é x menos 3. Lembrando que quando não vem o denominador, trata-se da unidade. X menos 3 por x menos 3 dá 1, vezes o numerador. 2x mais 2. Menos. X menos 3 dividido por 1 dá x menos 3, vezes 4. Então, 4, que multiplica x menos 3. Não abandone o denominador, ele permanece aí, porque tem variável. 2x mais 2, menos 4x mais 12. Estou usando a propriedade distributiva em relação à subtração. X menos 3, menor ou igual a zero. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Ok? Em cima, eu vou ficar com menos 2x
Ó, 2x menos 4x menos 2x mais 14 sobre x menos 3, isso é menor ou igual a zero. Pronto. Aí na equação, ela está pronta, certo? Na equação está pronta, na equação quociente. Na condição imposta, o f de x menor ou igual a 4, nós temos menos 2x mais 14 sobre x menos 3, menor ou igual a zero. Chamo o numerador de A, menos 2x mais 14. Chamo o denominador de B, x menos 3. Pega o A igual a zero, pega o B igual a zero. Menos 2x mais 14, igualando a zero. Menos 2x é igual a menos 14, multiplicando por menos 1, então x é igual a 7. Pronto. X menos 3 igual a zero, nós temos x igual a 3. Então vamos uma reta para A, uma reta só para A, uma reta só para B e uma reta para A sobre B. Então, o A zerou em 7, o A zerou em 7 e o B zerou em 3. Agora um detalhe. Tem a igualdade? Temos. A igualdade caracteriza intervalo fechado. Mas, meu amigo, intervalo fechado só para o numerador. O denominador de uma fração não pode ser zero. Então, ele é fechado em 7 e aberto em 3. Então, lembre, igualdade no quociente só serve para o numerador. Vamos agora ao problema de sinal. Coeficiente do x na expressão A é negativo. Então, a direita é negativo. Isso quando trata-se de expressões do primeiro grau. À direita, o mesmo sinal de A, quer dizer, o coeficiente de x. E à esquerda, sinal contrário. Coeficiente de x na expressão B é mais. Então, a direita é positivo e a esquerda é sinal contrário. Então, negativo. Conserva o aberto e o fechado. Então, 3 é aberto e 7 fechado. Mais com menos eu fico com menos, mais com mais eu fico com mais, menos com mais eu fico com menos. Qual é o pretendido? Menor do que zero. Menor do que zero quer dizer espaço negativo. Então, espaço negativo é antes do 3 e após o 7. Então, eu posso escrever como sendo x menor do que 3 ou x maior ou igual a 7. Ok? Tudo bem. Mas lembrando que eu encontrei a condição para o f de x maior, encontrei a condição para o f de x maior do que zero e encontrei a condição para o f de x menor ou igual a 4. O I quer dizer interseção. A resposta, meu amigo, é a interseção. Então, vamos lá. A resposta é a nossa interseção. Então, vamos, certo? A resposta é a nossa interseção. Então, vamos lá. A condição para eu ter o f de x, tá certo? Maior do que zero, a nossa interseção foi essa daqui. Então, a interseção foi intervalo do menos 1, certo? Antes do menos 1 e após o 3. Então, essa foi a condição para o f de x maior do que zero.
A outra condição é para o f de x, certo? Menor ou igual a 4, certo? A outra condição para o f de x menor ou igual a 4. Então, vamos colocar no mesmo gráfico para facilitar um pouco. Então, essa condição, certo? Você vai ter x menor, certo? Menor do que 3, ou x maior ou igual a 7. Maior ou igual a 7. Maior ou igual a 7. Ora, nós estamos atrás da interseção. O que é comum? É que você tem o azul e o vermelho. Isso acontece, o comum, o azul e o vermelho, é nessa região aqui. Ó, nessa região, observem que você tem o azul e o vermelho. E nessa outra região, que você tem o azul e o vermelho. No ponto 3, não, porque está aberto para os dois, então não é comum. Então, comum antes do menos 1 ou depois do 7. Então, a minha solução vai ser x pertence aos reais, tá ok. Então, vamos primeiro escrever isso aqui. Tudo que está à esquerda é menor. Então, x menor do que menos 1. Ou tudo que está à direita é maior. A presença da igualdade caracteriza intervalo fechado. Então, a nossa solução é o intervalo aberto, x menor do que menos 1, ou, desculpa, x maior ou igual a 7. Então, vamos ao gabarito. Pronto. Então, ele diz x menor do que menos 1 ou x maior ou igual a 7. Então, resposta correta é o item B. Então, questão de número 69 é o item B. Pronto. Nós temos aqui a questão de número 70. Ok? A questão número 70 diz assim: uma pessoa parte de carro de uma cidade X com destino a uma cidade Y. Em cada instante T, em horas, a distância que falta percorrer até o destino é dada em dezenas de quilômetros pela função. Lembrem, dezena de quilômetros pela função D. Daqui é a função D. Ela é definida dessa maneira. Considerando que o percurso da cidade X até a cidade Y, a distância em média por hora, que o carro percorre, isso aqui na realidade é o que? Velocidade. Ó, em média por hora, quer dizer, distância por hora, velocidade. Se você analisar, meu amigo, então eu tenho aqui cidade A e aqui eu tenho a cidade B. Se eu estou bem aqui, o que ele está falando é da distância que falta. Essa formulazinha é da distância que falta. Então, a distância que falta é dada pela fórmula. A função de t é igual a 4, que multiplica t mais 7 sobre t ao quadrado mais 1 menos 1. Pronto. Então, lembra, a distância que falta. Ora, se eu estou no ponto B, se eu cheguei no ponto B, então a distância que falta é o quê? 0. Se eu estou indo de A para B, se eu chegar no ponto B, a distância que falta é 0. Então, eu vou pegar isso aqui e igualar a 0, para saber o tempo que eu gastei. Então, 4, que multiplica t mais 7 sobre t ao quadrado mais 1,
menos 1. Isso aqui tem que igualar a 0. Então, t mais 7 sobre t ao quadrado mais 1, menos 1 igual a 0. Então, eu tenho t mais 7 sobre t ao quadrado mais 1 igual a 1. Então, ficamos com t ao quadrado mais 1 é igual a t mais 7. Fazendo a arrumação, t ao quadrado menos t menos 6 igual a 0. Então, eu tenho dois valores para t aqui. Dois valores para t. Então, nós temos t 2, temos t igual a 3. Só que um é positivo, o outro é negativo. Então, aqui é menos, aqui é mais, através da soma e produto. Se eu somar, dá mais 1. Se eu multiplicar, dá menos 6. Não tem sentido o valor negativo. Então, na realidade, eu gasto, tá certo? O tempo é dado em horas, né? X destino, em horas. Então, eu gasto 3 horas para percorrer essa distância. Mas o amigo diz também que, agora vamos lá, a distância faz de conta que eu estou no ponto A, certo? Então, imagine que eu estou no ponto A. Se eu estiver no ponto A, na mesma condição, se eu estiver no ponto A, certo? Se eu estiver no ponto A, certo? A distância que percorre, eu vou gastar 3 horas para chegar no B. Então, eu vou calcular na distância que falta. Então, falta percorrer toda a distância. Então, quem é D3? Certo? Então, distância, quem é D3? Tá bom? Tempo, 0. Mas, observem que eu tenho... Então, vamos ver aqui. No ponto A. No ponto A, o nosso tempo é 0, né? Se eu estou no ponto A, eu tomo tempo 0. Então, implica, quem é o nosso D0? É igual a 4, que multiplica 0 mais 7, sobre 0 ao quadrado, mais 1, menos 1. Certo? Então, D0. Então, vai ser o quê? Vai ser 4 vezes 7, 6. Então, dá 24. Mais dezena, então, tem que multiplicar por 10. Então, eu vou percorrer 240 quilômetros em 3 horas. Então, eu vou percorrer tempo 0. Nesse momento, qual é a distância que falta? Tá certo? Qual é a distância que falta percorrer? 240 km em 3 horas. Então, velocidade é espaço sobre o tempo. O espaço é 240. Eu vou gastar 3 horas. Então, nós vamos percorrer 80 km por hora. Então, a nossa velocidade é de 80 km por hora. Então, o item correto é C de casa. Então, questão de número 70, C de casa. Viu? Interessante. É isso que nós queremos. Que você entenda a questão. Como é que funciona a questão. Ok?